Olá, meus amigos, é com imensa felicidade que nós participamos hoje deste projeto de videoaulas do Diretório Acadêmico Clóvis Bevilacqua, mais uma iniciativa interessantíssima que viabiliza e possibilita aos alunos ter acesso a vídeos com conteúdo trabalhado em sala, desenvolvidos por professores ou por outros acadêmicos em estágios um pouco mais avançados do curso. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Marco Aurélio Teixeira, sou acadêmico do 9º semestre do nosso curso de Direito. Tive a honra de ter sido o primeiro acadêmico internacional do curso de Direito da Universidade de La Frontera, no Chile, classificado entre as 15 melhores universidades públicas chilenas, onde nós realizamos um aprofundamento nas áreas de Direito Público, especificamente Direito Constitucional e Teoria Política. Também fui classificado entre os 5 primeiros colocados nos concursos para estágio do Ministério Público Estadual de Mato Grosso do Sul, do Ministério Público Militar e do Ministério Público Federal. Hoje nós somos assistentes jurídico da Defensoria Pública Estadual de Mato Grosso do Sul. Hoje nós trataremos da temática do direito constitucional, mais especificamente dos direitos políticos, matéria importantíssima e que com certeza vai cair na sua prova. Então, essa sem dúvida é uma oportunidade muito interessante para você que ama a matéria, dar uma revisada, dar uma aprofundada, e para você que não ama tanto assim, que não é o maior fã da matéria, de conseguir as informações que você precisa para conseguir a sua nota para passar. Iniciando efetivamente a abordagem da temática dos direitos políticos, o primeiro ponto, meu amigo, que eu quero que você tenha em mente em uma abordagem preliminar, trazendo algumas noções preliminares, é que a noção dos direitos políticos surge exatamente com o rompimento do paradigma de que o Estado serve para o soberano e existe pelo soberano. É a figura do Estado absolutista. A partir do rompimento desse paradigma, nós chegamos à conclusão, a partir das revoluções americana e francesa, que o Estado deve atuar pelo povo e para o povo, meus amigos. E a melhor forma de fazer isso, uma das melhores formas de se buscar alcançar essa finalidade, de se efetivar esse interesse público na atuação estatal, é, sem dúvida alguma, a eleição dos representantes. É o povo participando efetivamente do sistema político e escolhendo os seus representantes para que estes atuem de modo a representar os interesses da coletividade. Nós podemos observar então que há nesse rompimento de paradigmas, há nada mais nada menos do que uma transferência da titularidade do poder. Meu amigo, o poder antes titularizado pelo soberano, que não aceitava questionamentos, agora passa a ser titularizado pelo povo. E essa mudança de paradigma, essa relevância da participação política, em maior ou menor grau, sempre se fez presente na história constitucional brasileira, desde a Constituição do Império. A possibilidade de eleição de representantes, ainda que indiretamente, sempre se fez presente nos sistemas políticos, nos sistemas jurídicos brasileiros, dentro de cada Constituição vigente no país até os dias atuais. Então, não poderia ser diferente sobre a vigência da Constituição Federal de 1988. E neste ponto, já entrando no sistema jurídico constitucional brasileiro atual, eu peço para que você leia atentamente o disposto no artigo 1º da Constituição. Deste artigo que inaugura a redação constitucional, que traz o esboço do que é o Estado brasileiro, os primeiros desenhos do que é o Estado brasileiro, nós vamos extrair 3 elementos. O primeiro deles, meus amigos, está no caput do artigo 1º, no qual consta que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados do Distrito Federal e dos municípios, constitui-se um Estado democrático de direito. Nós temos então o caput do 1º artigo da Constituição, trazendo expresso o regime político adotado pelo Estado brasileiro. Nós somos um Estado democrático, nós somos um Estado em que a participação do povo nas escolhas políticas, na atuação estatal, não somente é interessante, como em alguns pontos, inclusive, se apresenta como um dever. Então, dentro desse caput nós já temos um esboço do sistema político brasileiro e o regime adotado como sendo regime democrático.
O segundo elemento que é interessantíssimo e que consta desse dispositivo, nós extraímos o seu inciso 2, no qual consta como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil a cidadania, meus amigos. A participação política dos cidadãos é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. E nesse ponto é interessantíssimo que nós tenhamos uma noção exata para a sua prova do que é cidadania. A cidadania nada mais é do que a possibilidade conferida ao indivíduo de interferir nas escolhas políticas do Estado ao qual está subordinado. Dessa noção geral, não chega a ser um conceito, dessa noção geral que eu te passo, você chega à conclusão de que, e é interessante que você tenha a noção que somente possuem a cidadania aqueles que são nacionais. A cidadania é uma característica titularizada especificamente pelos brasileiros, seja os brasileiros natos, seja os brasileiros naturalizados. Quem não é brasileiro não é cidadão. E nesse ponto é interessante mencionar, meus amigos, que a cidadania está tão vinculada, é tão inerente à noção dos direitos políticos que, por exemplo, para o ajuizamento de uma ação popular, se exige exatamente uma das condições dessa ação é a cidadania. O sujeito ativo da ação tem que ser um cidadão brasileiro. Como é que ele comprova essa condição? Apresentando, juntando aos autos o seu título de eleitor. Ok? Então nós temos aqui como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil a cidadania, a possibilidade de participação política por parte daqueles que são brasileiros e que preencham alguns requisitos específicos que nós mencionaremos logo na sequência. O terceiro ponto, o terceiro elemento que é interessantíssimo que nós tenhamos noção é exatamente aquele que consta e que pode ser extraído do parágrafo único do artigo 1º, meus amigos. Desse parágrafo único nós verificamos que todo o poder emana e pertence ao povo, que o exercerá por meio de representantes eleitos ou diretamente nas formas expressas na própria Constituição. Nós temos o parágrafo único do artigo 1º trazendo expresso essa mudança de paradigma que eu mencionei. O poder não é titularizado por um indivíduo ou por um grupo de indivíduos. O poder emana do povo brasileiro. Muito bem, meus amigos, tendo sido feitas essas considerações preliminares, agora que você já sabe em que momento surge essa noção dos direitos políticos, agora que você já sabe que o poder é titularizado pelo povo e que é interessante, incentivada, garantida no âmbito constitucional a participação política do povo e que a cidadania é uma característica dos brasileiros, ou seja, dos nacionais, somente é cidadão brasileiro quem é efetivamente um brasileiro, quem tem essa nacionalidade. Nós passamos efetivamente a abordagem dos direitos políticos. Nesse ponto eu quero que você tenha em mente, porque talvez essa temática gere algumas dúvidas, alguns questionamentos, a noção do que são, de como funciona, como se opera essa classificação dos direitos políticos em direitos políticos positivos e direitos políticos negativos. Muito bem, essa classificação, meus amigos, é trazida e muito bem elucidada por José Afonso da Silva e não está na redação da sua Constituição. Você não vai bater o olho nos artigos 14, 15 e 16, nos demais dispositivos da sua Constituição e vai conseguir extrair a classificação em direitos políticos positivos e negativos. Então é interessante que você tenha em mente o seguinte: direitos políticos positivos são todas aquelas disposições constitucionais que tratam da possibilidade de participação política do povo. Então, toda vez em que eu estiver diante de um dispositivo constitucional, dentre esses artigos 14 e 17 da Constituição, que trata da possibilidade de participação política dos cidadãos brasileiros, nós estamos diante de direitos políticos positivos. Por outro lado, toda vez que nós estivermos diante de disposições constitucionais que restringem essa participação política, que limitam, que inviabilizam a titularidade de direitos políticos, enfim, nós estaremos diante do que a doutrina classifica como sendo os direitos políticos negativos. Muito bem, neste ponto eu quero que você tenha em mente também, porque é importantíssimo, e sem dúvida alguma esse tema vai cair na sua prova, a diferença entre
sufrágio, voto e escrutínio. Esses três termos, meu amigo, não se confundem. Esses três termos não são sinônimos. Sufrágio é um direito público subjetivo. Sufrágio possui a natureza jurídica de um direito público subjetivo. É um poder, é uma faculdade que é concedida ao indivíduo de participar politicamente, de manifestar a sua decisão política. Voto, por sua vez, é o exercício deste direito. O voto nada mais é do que o exercício do direito de sufrágio, de participar politicamente, de votar, de escolher representantes. O voto é o exercício do sufrágio, o direito subjetivo e o exercício. O escrutínio, por sua vez, nada mais é do que o conjunto de procedimentos eleitorais através dos quais nós arrecadamos esses votos e apuramos esses votos que manifestam a decisão política do povo, ok? Muito claro, você tem em mente agora a diferença entre esses três termos. Então nós passamos à classificação do sufrágio. O sufrágio pode ser classificado de duas formas, quanto à sua extensão e quanto à igualdade. Quanto à extensão, o sufrágio pode ser universal ou restrito. Muito bem, meu amigo. Sufrágio universal é aquele em que o direito de participação política é concedido a todos os indivíduos que preenchem os requisitos constitucionais, a todos os cidadãos. Eu não estabeleço critérios intelectuais, eu não estabeleço critérios econômicos, eu não estabeleço critérios de gênero. Todos os cidadãos brasileiros são importantes e as decisões políticas desses cidadãos são relevantes. Por isso, todos podem, inclusive devem participar. Esse é o sufrágio universal. O sufrágio restrito, por sua vez, ele apresenta duas modalidades que exemplificam. Existe o sufrágio restrito censitário e o sufrágio restrito capacitário. Então você vai escrever assim: sufrágio restrito censitário é aquele no qual o direito de participação política, a possibilidade de participação política é restrito com base em critérios econômico-financeiros. Somente participa da vida política do país quem preenche requisitos de natureza financeira, de natureza econômica. Evidentemente, é absolutamente antidemocrático. E o sufrágio restrito capacitário é aquele que realiza essa mesma restrição, só que com base em critérios intelectuais. Somente participa aquele indivíduo que preenche determinado nível de escolaridade, aquele indivíduo que preenche requisitos com base em seu nível, em sua capacidade intelectual. Também, evidentemente, antidemocrático, porque restringe a participação política a um grupo seleto de indivíduos, principalmente em um país em que o acesso à educação ainda não é uma realidade efetiva para todos, como é o caso do Brasil. Muito bem, quanto à igualdade, nós podemos classificar o sufrágio em igual e desigual. Sufrágio igual, em termos muito simples, é aquele sufrágio em que a dimensão da decisão política é concedida a todos igualmente. Meu amigo, o meu voto, a minha decisão política tem a mesma dimensão, o mesmo peso que o seu voto, que o voto dos demais cidadãos da República Federativa do Brasil. One man, one vote. Um homem, um voto. Os votos têm o mesmo peso, não tem critério econômico, não tem critério natureza intelectual, ok? Então, cada indivíduo manifesta a sua vontade política com o mesmo peso dos demais. Isso, a princípio, soa muito lógico para nós, mas não é assim em todas as realidades jurídico-constitucionais mundo afora. Então, nós temos a classificação com base nesse critério da igualdade e do sufrágio desigual. É o que se apresenta, por exemplo, nos casos em que um indivíduo pode votar mais de uma vez. São os casos dos sufrágios desiguais, plural e múltiplo. Qual que é a diferença do sufrágio desigual, no qual o voto de um indivíduo tem um peso maior do que o dos demais, do múltiplo para o plural? A diferença, meus amigos, anote aí, é que no sufrágio desigual plural, esse indivíduo pode manifestar a decisão política dele, externar a sua opção política mais de uma vez, no plural,
em uma mesma circunscrição eleitoral. Vamos exemplificar. Aqui em Campo Grande, determinado indivíduo, se operasse esse sistema, poderia votar mais do que uma vez dentro dessa mesma circunscrição eleitoral, no caso das eleições municipais. Ou, no caso estadual, um indivíduo votaria mais do que uma vez nas eleições estaduais dentro do mesmo estado. Esse sufrágio desigual plural é diferente do sufrágio desigual múltiplo. Anote aí, sufrágio desigual múltiplo é aquele em que a manifestação da decisão política do indivíduo se opera mais do que uma vez em mais do que uma circunscrição eleitoral. Vamos exemplificar para ficar mais fácil para você. Eu sou cidadão da gloriosa Coxim City, cidade coxinense. Então, mas moro em Campo Grande. Sob a vigência dessa espécie de sufrágio, eu poderia manifestar a minha decisão política tanto em Coxim quanto em Campo Grande. Em outra hipótese, isso em caso de eleições municipais. Em caso de eleições estaduais, por exemplo, seria a possibilidade de um indivíduo votar em mais do que uma circunscrição, ou seja, mais do que um estado. O indivíduo votaria em Mato Grosso do Sul e votaria em Mato Grosso, por exemplo. Então, esse indivíduo manifesta a decisão política dele mais do que uma vez. E por último, dentro dessa classe dos sufrágios desiguais, nós temos o sufrágio desigual familiar. É aquele em que o chefe de família ignora a vontade do bandão que está sob as suas asas e manifesta a sua vontade política em nome de todos. Evidentemente, absolutamente antidemocrático. Nós ignoramos, inclusive, a decisão política das mulheres, que foi, sem dúvida alguma, um grande avanço na história da participação política. Muito bem. Entrando de forma também muito breve e sucinta na temática da capacidade eleitoral ativa, eu quero, a despeito de muitas possíveis abordagens constitucionais, definições, enfim, com muitos floreios, eu quero que você tenha em mente o seguinte, meus amigos. Capacidade política ativa, em primeiro lugar, capacidade política ativa e passiva estão dentro dos direitos políticos positivos. Então, são dois fenômenos dentro dos direitos políticos positivos. E capacidade eleitoral ativa nada mais é do que a possibilidade de votar, nada mais é do que a capacidade de escolher o seu representante, de externar a sua decisão política por meio do voto em um representante especificamente para o exercício de um mandato eletivo. Então, nós podemos extrair da redação do artigo 14 alguns requisitos para a titularidade desta capacidade eleitoral ativa. O primeiro requisito, meus amigos, eu já mencionei, é a nacionalidade. É preciso ser cidadão para possuir a capacidade eleitoral ativa. Mas brasileiro nato ou naturalizado, nesse momento não importa. Quando nós estamos tratando de capacidade eleitoral ativa, não importa se esse cidadão é brasileiro nato ou naturalizado, só importa se ele é brasileiro. Tenha em mente esse primeiro requisito. O nosso segundo requisito é que esse indivíduo preencha, possua uma certa idade específica. Então, a idade mínima para a titularidade da capacidade eleitoral ativa, da possibilidade de votar, é 16 anos. E o terceiro requisito é o alistamento eleitoral. O que é o alistamento eleitoral? É nada mais nada menos do que um procedimento no qual o indivíduo apresenta seus dados à Justiça Eleitoral, preenche os formulários apresentados pela própria Justiça Eleitoral e obtém uma inscrição, um cadastro junto a este órgão para que possa participar regularmente dessas atividades políticas nacionais, no caso, especificamente as eleições, enfim, ok? Então, nós temos que a capacidade eleitoral ativa ela vai ser titularizada por brasileiros naturalizados que possuam no mínimo 16 anos e que tenham feito o alistamento eleitoral. Neste ponto, meus amigos, é interessantíssimo mencionar que o alistamento eleitoral, nos termos do parágrafo do parágrafo 1º do artigo 14, ele o alistamento eleitoral e o voto são facultativos para
os analfabetos, os maiores de 70 anos e aqueles maiores de 16 anos e menores que ainda não possuam a idade de 18 anos. Então, dentre aqueles requisitos que eu mencionei da capacidade eleitoral ativa está o alistamento. E esse alistamento ele é facultativo para analfabetos, para maiores de 70 anos, não é 60. Lembra do Jogo do Brasil? 7-1, ridículo. 70. Facultativo. O alistamento eleitoral é facultativo para os maiores de 70 anos. Muito bem, meus amigos, então é necessário que vocês tenham em mente de forma tranquila, de forma calma, que o voto e o alistamento eleitoral são facultativos para esses indivíduos nessas condições que eu mencionei. Quais sejam o analfabeto, o maior de 16 e menor de 18 anos e o maior de 70 anos. Por exclusão, é evidente que aqueles indivíduos que tenham entre 18 e 70 anos serão obrigados, têm o alistamento eleitoral e o voto como obrigações, ok? Muito bem, dentro dessa questão da capacidade eleitoral ativa, ainda é interessante, e esse é um tema que também pode cair na sua prova, que tenhamos em mente quais são as características do voto no sistema jurídico constitucional brasileiro. Muito bem, o voto, em primeiro lugar, é um ato personalíssimo, é o exercício do sufrágio em um contexto em que somente pode exercer o direito o próprio titular do direito. Não é possível que seja outorgada uma procuração transferindo poderes para que outra pessoa manifeste a sua decisão política, a sua escolha política. Ou seja, o voto é ato intuito personae, é ato que somente pode ser realizado pelo seu titular, ok? Além disso, meus amigos, o voto é um ato secreto, ou seja, para que seja garantida a legitimidade, a veracidade daquela manifestação de uma decisão política, é imprescindível que aquele indivíduo que a manifestará esteja resguardado, tenha garantido o direito de não ser obrigado a revelar a ninguém, seja no próprio ato da votação, seja em um momento logo subsequente, externar e revelar para quem quer que seja qual foi a sua opção, ok? O voto, então, é um ato personalíssimo e secreto. Além disso, meus amigos, o voto é um ato direto. O voto no Brasil é um voto direto. E quando nós dizemos que o voto no Brasil é um voto direto, nós queremos dizer que não existem intermediários. Os cargos, as funções eletivas sujeitas a essa escolha popular são exatamente escolhidas por meio da participação direta do povo. Não existem intermediários. Você escolhe quem você considera que seja o indivíduo mais adequado para a função de presidente da República, para a função de senador da República, para os cargos de vereador, enfim. Não existem intermediários. Mas atenção, existe uma única exceção a essa regra no sistema jurídico constitucional brasileiro, que se apresenta na hipótese de dupla vacância dos cargos de presidente da República e vice-presidente da República. Ou seja, em havendo vacância das funções de presidente da República e vice-presidente da República nos 2 últimos anos do mandato eletivo, nesse caso sim nós estaremos diante de uma situação de eleição indireta. Quem escolherá o novo presidente da República será o Congresso Nacional e não o povo brasileiro de uma forma geral. Ok? Por última característica do voto, e não menos importante, é que o voto é um ato formalmente obrigatório. Meus amigos, o voto é um ato formalmente obrigatório porque o que é obrigatório, essencialmente, o que é obrigatória é a presença do indivíduo à sua sessão eleitoral para que manifeste a sua decisão política, ainda que a sua decisão política consista em um voto em branco ou em um voto nulo.
O que eu quero dizer em termos um pouco mais simples é que você não é obrigado, e todos nós sabemos disso, a escolher especificamente um representante. A obrigatoriedade do voto não consiste na obrigatoriedade de escolher um representante, mas tão somente na obrigatoriedade de comparecer até a sessão eleitoral para externar, para participar politicamente do pleito, ok? Então estas são as características importantes do voto dentro dessa questão da capacidade eleitoral ativa. Muito bem, meus amigos, tendo ficado claro o que quais são as principais noções relacionadas à capacidade eleitoral ativa, ou seja, em termos bem simples, que é a possibilidade, a capacidade de votar, de externar a sua decisão política, nós passamos agora a uma abordagem também muito breve da capacidade eleitoral passiva. Capacidade eleitoral passiva nada mais é, em termos também muito simples, do que a possibilidade de ser votado, de receber votos, ou seja, capacidade eleitoral passiva, que é sinônimo de elegibilidade, nada mais é do que a possibilidade de concorrer ao exercício de um mandato eletivo, de uma determinada função pública, ok? Dentro dessa questão da capacidade eleitoral passiva, nós passamos agora a abordagem das suas condições, que constam, anote aí, no parágrafo 3º do artigo 14 da Constituição Federal. Mas antes que nós passemos a abordagem desse dispositivo especificamente, eu preciso, para facilitar, que você tenha em mente que, no Brasil, para que você possa receber votos antes, é necessário que você possa votar. Isso em termos muito simples. Eu quero dizer que, no Brasil, a capacidade eleitoral ativa é requisito, é condição obrigatória da capacidade eleitoral passiva. A capacidade eleitoral ativa é um requisito obrigatório da elegibilidade. Então, com isso, a gente já mata vários dos requisitos da elegibilidade constantes nesse parágrafo 3º. Por exemplo, a gente já sabe que para a configuração da capacidade eleitoral ativa, é preciso que o indivíduo seja nacional, seja brasileiro. Então, nesse caso, é evidente que para concorrer ao exercício de determinada função eletiva, esse indivíduo precisa obrigatoriamente ser brasileiro nato ou naturalizado. Em regra, nato ou naturalizado. A exceção se dará nos casos em que esse indivíduo pretenda concorrer a função eletiva de presidente ou vice-presidente da República. Nesse caso, por uma questão de segurança nacional, de garantia dos verdadeiros interesses nacionais, nós temos a restrição somente aos brasileiros natos. Brasileiros naturalizados jamais poderão concorrer às funções de presidente e vice-presidente da República, ok? Nós também sabemos, com base naqueles critérios que nós trabalhamos da capacidade eleitoral ativa, que para que esse indivíduo possa concorrer, possa se candidatar a uma função eletiva, é preciso que ele esteja no pleno gozo de seus direitos políticos, ou seja, é necessário que esse indivíduo seja alistado, é necessário que esse indivíduo possua no mínimo 18 anos, como nós veremos adiante, ok? Com isso, sabendo que a capacidade eleitoral ativa é pressuposto da capacidade eleitoral passiva, nós já matamos muitas dessas condições. As demais condições são as seguintes: é necessário que esse indivíduo tenha domicílio eleitoral na circunscrição a qual ele pretende concorrer à função eleitoral, ou seja, se esse indivíduo pretende concorrer à função de senador da República, deputado federal, presidente, funções eletivas de natureza federal, esse indivíduo precisa ter domicílio no Brasil, a circunscrição é nacional. Se esse indivíduo pretende concorrer a funções eletivas em âmbito estadual, esse indivíduo precisa ter domicílio no estado no qual pretende exercer as suas funções eletivas, ok? E no caso dos municípios, evidentemente a regra é a mesma. É preciso que o indivíduo resida efetivamente, tenha o seu domicílio eleitoral naquele município no qual pretenderá concorrer às eleições, ok? Outra condição da elegibilidade é a filiação partidária. No Brasil não é autorizada, não são possíveis as candidaturas avulsas. Obrigatoriamente você precisa estar filiado a um partido político para concorrer às eleições, ok?
E o nosso mais importante requisito, eu digo mais importante porque é muito provável que, caso haja uma questão de direitos políticos na sua prova, essa é um dos temas que tem uma maior probabilidade de cair. É a idade como um dos requisitos da elegibilidade. Essa questão da idade consta no inciso 6 desse parágrafo 3º. E nele também, de forma bem resumida, nós vamos observar que a Constituição estabelece uma gradação, uma graduação para que o indivíduo exerça determinadas funções públicas. E essa graduação, essa elegibilidade que se completa em graus, observa o critério da idade. Então, é necessário que o indivíduo obrigatoriamente tenha 18 anos para o exercício da função eletiva de vereador. É necessário que esse indivíduo tenha 21 anos para o exercício das funções eletivas de deputado estadual ou distrital, deputado federal, prefeito, vice-prefeito ou juiz de paz, ok? Grava aí, a maioria das funções eletivas estão materializadas nessa linha B. Nessa linha C, ou seja, a obrigatoriedade de que o indivíduo tenha no mínimo, o cidadão tenha no mínimo 21 anos, ok? Será necessário, por outro lado, que esse indivíduo tenha no mínimo 30 anos caso queira concorrer à função eletiva de governador ou vice-governador de estado ou do Distrito Federal. E por último, é obrigatório que esse indivíduo tenha no mínimo 35 anos para concorrer às funções de presidente, vice-presidente da República e senador, ok? Atenção, nós estamos tratando de funções nos poderes legislativo e executivo. Funções cujo exercício, a possibilidade de candidatura, enfim, está limitada ao preenchimento do requisito da idade, ok? Você gravou isso? Aqui vai um ponto importante. Esse quesito da idade, ele vai ser aferido de acordo com a interpretação do Supremo Tribunal Federal no momento da posse, meus amigos, no momento da posse. Não é no momento do registro da candidatura, não é no momento da diplomação, é no momento da posse. Com base nesse critério, nós podemos afirmar, e isso pode estar na sua prova, que é absolutamente possível que determinado indivíduo concorra às eleições, por exemplo, municipais, pretendendo a função, exercer um mandato eletivo de vereador, possuindo apenas 17 anos. É absolutamente possível que aquele indivíduo com apenas 17 anos concorra nas eleições, se candidate e, caso eleito, essa questão da idade será aferida de acordo com a interpretação do Supremo Tribunal Federal, endossada pela interpretação do Tribunal Superior Eleitoral no momento da posse. Tendo sido tratadas as principais características dos chamados direitos políticos positivos, como a possibilidade de participação dos cidadãos nos pleitos eleitorais, nós passamos agora à abordagem dos chamados direitos políticos negativos, que nada mais são, meus amigos, do que disposições constitucionais, normas constitucionais, que limitam, que restringem o exercício desse direito de participação política. Limitam afetando tanto a capacidade eleitoral ativa, quanto, em outro caso, a capacidade eleitoral passiva. Nós estamos tratando das hipóteses de privação dos direitos políticos e das situações de inelegibilidade, ok? Então, tratando das inelegibilidades, eu preciso que você tenha em mente que, por uma análise lógica da própria expressão inelegíveis, você consegue perceber que por esse instituto, nós afetamos tão somente a capacidade eleitoral passiva. Falar que um indivíduo é inelegível é falar que esse indivíduo somente não pode receber votos. Esse indivíduo não pode se candidatar ao exercício de determinada função pública em um contexto muito específico. Esse indivíduo pode e continua, sim, exercendo o direito afeto à participação política materializado na capacidade política ativa, ok? Então, inelegíveis são aqueles cidadãos que não podem receber votos, não podem se candidatar em determinadas situações muito específicas, e dentro dessa situação da inelegibilidade nós percebemos uma preocupação do constituinte originário em resguardar
a busca efetiva pela materialização do interesse público. A gente quer que o Estado efetivamente atue de modo a buscar a eficiência, atue de modo se atentando aos preceitos da moralidade, ok? Falar em inelegibilidade é falar em busca pela eficiência e pela garantia da moralidade no trato com a coisa pública, ok? Nós temos hipóteses de inelegibilidade absoluta e inelegibilidade relativa. As hipóteses de inelegibilidade absoluta são aquelas que constam, tão somente aquelas que constam no parágrafo 4º do seu artigo 14 da Constituição, ok? São absolutamente inelegíveis, tão somente os inalistáveis, quais sejam, relembrando, os estrangeiros e os conscritos, aqueles indivíduos que estão prestando o serviço militar obrigatório, e os analfabetos. Então, nesse ponto aqui, atenção, meus amigos, analfabeto vota, analfabeto só não recebe voto. Se você tiver dúvida em relação a essa situação, lembra do caso do deputado federal Tiririca, que teve o seu mandato eletivo questionado por algumas pessoas que alegavam que o mesmo não possuía essa característica da alfabetização. Alegavam, em outras palavras, que o Tiririca era analfabeto. Então, analfabeto é alistável, mas não é elegível. Nós estamos diante de situações de inelegibilidade absoluta. Inelegibilidade relativa, meus amigos, é aquela que afeta tão somente a possibilidade de se candidatar a uma função eletiva em situações muito específicas. Exemplos. São inelegíveis os chefes do Poder Executivo para o exercício de um terceiro mandato sucessivo. Então, a Constituição Federal admitiu, após a Emenda Constitucional 16 de 97, a possibilidade de reeleição dos chefes do Poder Executivo. Só que essa reeleição somente poderá dar para um segundo exercício do mandato eletivo, um segundo exercício sucessivo do mandato eletivo. Um terceiro exercício não seria possível por uma interpretação lógica do parágrafo 5º do artigo 14, ok? Outra situação de inelegibilidade relativa é aquela que se apresenta também para os chefes do Poder Executivo, caso queiram concorrer a outras funções eletivas. O cara é prefeito e ele quer se candidatar a vereador. O cara quer se candidatar a deputado estadual, como é muito comum. Ou é a situação de um governador que quer se candidatar a senador. Também é uma situação comum. Nesse caso, meus amigos, esse indivíduo precisa necessariamente passar por um processo, anote aí, de desincompatibilização. Esse indivíduo precisa se afastar do exercício das suas funções pelo menos 6 meses antes do pleito eleitoral, ok? Se ele não se afastar, ele é relativamente inelegível. Ele é inelegível para essa hipótese especificamente, ok? Outra hipótese de inelegibilidade relativa é a inelegibilidade reflexa. Por que reflexa? Porque ela não recai sobre o titular do mandato eletivo no Poder Executivo. Ela recai sobre aqueles que possuem um vínculo de parentesco natural ou civil com esse mesmo indivíduo. Eu estou falando da esposa, dos filhos, dos pais, dos irmãos, daqueles que possuem um mandato eletivo, atenção, somente na condição de chefes do Poder Executivo. Eu estou falando, por exemplo, de parentes do presidente da República, do governador, dos estados ou do Distrito Federal e dos prefeitos, ok? Esses indivíduos não poderão se candidatar ao exercício de funções eletivas na circunscrição do seu titular. Então, atenção que esse ponto aqui é rico de detalhes e pode causar uma certa confusão. Este parente não pode apenas se candidatar na circunscrição do seu titular. Se eu estou falando, por exemplo, do chefe do Poder Executivo em âmbito federal, do presidente da República, nós estamos falando que o parente dele não vai poder se candidatar a nada enquanto o mesmo for presidente. Mas se nós estamos tratando, por exemplo, do filho do prefeito da gloriosa Coxim, esse indivíduo, sem dúvida alguma, poderá se candidatar à função de vereador dentro da circunscrição de um outro município, se candidatar a vereador de um outro município. Nesse caso, não haveria essa situação de inelegibilidade.
o que vocês precisam ter em mente é a natureza dessa restrição. O que o Constituinte está buscando? Ele quer evitar. Bom, outro ponto interessante é aquele que se refere à situação do militar, meus amigos. O militar, como nós já sabemos, ele possui em regra capacidade eleitoral ativa, a exclusão da situação do conscrito, do recruta. E o militar, para que ele possa exercer uma função eletiva, você precisa observar, caso isso caia na sua prova, há quanto tempo ele é militar, qual é o tempo da prestação desse serviço. Então, se esse militar figura nessa condição há menos de 10 anos, ele deverá necessariamente se afastar da atividade. Caso, todavia, esse militar preste esse serviço militar há mais de 10 anos, esse indivíduo será agregado, caso eleito, e passará a inatividade na hipótese quando ocorrer a sua diplomação, ok? Entramos agora então na questão da privação dos direitos políticos positivos. Nesse ponto, meus amigos, eu preciso que vocês tenham em mente a diferença entre privação de direitos políticos e as situações de inelegibilidade. A privação de direitos políticos afeta tanto a capacidade eleitoral ativa quanto a capacidade eleitoral passiva. O indivíduo que perdeu ou teve suspensos os seus direitos políticos não pode nem votar e nem ser votado. É diferente da inelegibilidade. Na inelegibilidade, esse indivíduo somente não pode receber votos. Ok? Outra observação. Quando eu trato da privação de direitos políticos, eu não posso, em hipótese alguma, mencionar a cassação de direitos políticos. Somente é admitido no plano constitucional brasileiro a perda ou a suspensão de direitos políticos nas hipóteses mencionadas no artigo 15 da Constituição. Ok? São elas: o cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado, ok? A incapacidade civil absoluta, a condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem os seus efeitos, a recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa e a situação de improbidade administrativa constante no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição. Então nós estamos diante de situações que afetam tanto a capacidade eleitoral ativa quanto passiva. Algumas observações. Meus amigos, a incapacidade civil absoluta já não se apresenta nos moldes que se apresentavam quando da promulgação do Código Civil Brasileiro. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, que entrou em vigor em 2015, preste atenção, este é um ponto interessantíssimo, afetou as hipóteses de incapacidade civil absoluta. Quem são aqueles indivíduos que são absolutamente incapazes na ordem jurídica brasileira atualmente? Atenção, somente os menores de 16 anos. O Estatuto da Pessoa com Deficiência afastou aquelas hipóteses de incapacidade civil absoluta em decorrência de uma enfermidade, em decorrência de uma situação de impossibilidade, ainda que transitória, de manifestar a sua vontade, constantes no artigo 3º do Código Civil. Então, atenção, hoje somente não possuem, têm suspensos os seus direitos políticos em razão da incapacidade civil absoluta os menores de 16 anos. Evidente que os menores de 16 anos já não são titulares de direitos políticos por tudo que nós já tratamos, ok? Outra observação importante é aquela que se relaciona à situação do preso. Preso, vota ou não vota? O preso possui capacidade eleitoral ativa, inclusive passiva? Meus amigos, depende. Atenção nessa pergunta, depende. Depende da natureza da prisão. Se nós estamos tratando de uma prisão cautelar, de uma prisão processual, ou inclusive de uma prisão civil, nós estamos tratando de um preso que não teve suspensos, os seus direitos políticos. Se, todavia, nós estamos tratando de uma prisão de uma prisão em decorrência de uma condenação criminal transitada em julgado, sim, nesse caso nós estaremos diante de um preso que não vota e, evidentemente, não pode ser votado. Ok?
A última observação que cabe ser feita é aquela que se refere ao artigo 16 da Constituição Federal, que expressa que leis que modifiquem, que tragam novas disposições acerca do pleito eleitoral, somente poderão entram em vigor na data da sua promulgação, mas somente poderão ser aplicadas às eleições que ocorram em um período maior do que o de um ano. Peço sua atenção, por fim, àquela hipótese ventilada no artigo 12, parágrafo 4º, inciso 2 da Constituição Federal, que trata da perda da nacionalidade do brasileiro, inclusive do brasileiro nato, em razão da aquisição de uma outra nacionalidade, caso não configuradas aquelas situações descritas nas alíneas, ok? Atenção a essa hipótese porque ela não está descrita no seu artigo 15. Então, dentro dessas situações que eu mencionei, são situações de perda dos direitos políticos, então somente as situações descritas nos incisos 1 e 4. Todas as demais são situações de suspensão dos direitos políticos, porque possuem um caráter transitório, ok? Meus amigos, muito obrigado. Esta foi uma abordagem extremamente sucinta, evidentemente que não exaustiva. Aprofundem, inclusive por meio do material que nós disponibilizaremos, o link na descrição desse vídeo, que é o livro A Constituição e o Supremo, disponibilizado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, no qual estão comentados artigo por artigo, com os principais precedentes dessa Corte Constitucional, ok? Bons estudos, boa sorte e até mais.